Você já percebeu que, às vezes, quando está tentando se aproximar mais de Deus, de repente surgem na sua mente pensamentos que você não quer ter? Pensamentos impuros, lembranças antigas, desejos que você acreditava já ter vencido. É como se quanto mais você busca ser santo, mais sua mente tentasse te sabotar. Mas o que poucos sabem, e Andrew Murray ensinava com clareza espiritual, é que esses momentos não significam que você está piorando. Pelo contrário, muitas vezes é exatamente o sinal de que Deus começou o processo mais profundo de purificação dentro de você. Não é o inimigo que está te derrotando. É o Espírito Santo revelando o que ainda precisa ser curado. Escreva nos comentários: Deus está limpando minha mente, não me condenando. Essa simples frase é um lembrete de que o que você sente agora pode não ser o fim da sua jornada, mas o início da libertação verdadeira. A purificação dos pensamentos é uma das tarefas mais delicadas de Deus dentro da alma humana. Quando Ele quer te aproximar da pureza, Ele não apaga seus desejos da noite para o dia. Ele ilumina o que estava escondido, traz à tona o que você não quer olhar. É como se Ele acendesse uma luz dentro de um quarto que estava escuro há anos, e de repente você começa a ver o pó, as teias, a sujeira. Não é que a sujeira apareceu agora. Ela sempre esteve lá. Só que antes você vivia na escuridão. É assim que Deus age. Ele não mascara, Ele revela. E é essa revelação que dói. Andrew Murray dizia que a santidade nunca começa no corpo, começa na mente. Porque a mente é o campo onde o Espírito Santo trava suas maiores batalhas. É ali que Deus constrói ou destrói fortalezas. Por isso, quando pensamentos errados aparecem, não veja como fracasso, veja como um espelho que o Espírito colocou diante de você, para mostrar o que ainda precisa ser transformado. A impureza na mente não é o fim, é o convite. O convite para uma mente mais limpa, mais forte, mais cheia de Deus. Mas o erro de muitos é tentar vencer isso com força própria. Lutam, reprimem, tentam expulsar o pensamento. E quanto mais tentam, mais ele cresce. Andrew Murray explicava que o segredo não está em resistir com esforço humano, mas em se render com humildade espiritual. Porque Deus não quer te tornar um guerreiro orgulhoso, mas um filho dependente. Quando você para de lutar contra sua mente e começa a entregar sua mente, a verdadeira transformação começa. Imagine um rio cheio de lama. Se você tentar tirar a lama com as mãos, vai se sujar ainda mais. Mas se deixar a água fluir, aos poucos ela vai se limpando. Assim é a ação do Espírito Santo. Ele limpa sua mente não pela repressão, mas pela renovação. Ele traz novas águas de pureza, até que os pensamentos antigos percam força e o que antes era um campo de batalha se torna um jardim de paz. Por isso, quando vierem pensamentos errados, não diga: estou falhando de novo. Diga: Deus está me ensinando a pensar como Ele pensa. Essa é a diferença entre culpa e crescimento. A culpa paralisa, o crescimento purifica. A culpa te faz esconder. O crescimento te faz expor à luz. Andrew Murray chamava isso de o processo silencioso da santificação. É quando o Espírito age nos lugares invisíveis, onde ninguém vê, mas Deus vê tudo. Você já notou que os pensamentos mais persistentes são os que você mais tenta negar? Isso acontece porque a mente humana não sabe lidar com o não. Quando você diz, não quero pensar nisso, a mente continua repetindo. Por isso, o segredo não é negar, mas substituir. Substituir o pensamento errado por uma verdade mais alta. Andrew Murray ensinava: a única maneira de expulsar o ar de um copo é enchê-lo com água. E é isso que Deus faz com você. Ele não te pede para lutar contra o mal, mas para se encher do bem. Quando você enche sua mente com a presença de Deus, o desejo impuro perde força. Quando você alimenta sua alma com oração, o corpo encontra descanso. Quando você fixa seus olhos em Cristo, o olhar que antes te escravizava perde poder.
Porque a pureza não vem de negar o que sente, mas de elevar o que sente a uma dimensão mais alta. A energia do desejo não precisa ser destruída, precisa ser redirecionada. E Deus é o único que sabe como fazer isso. Andrew Murray chamava essa fase de purificação pela presença. Não é uma purificação de culpa, mas de amor. O amor puro de Deus começa a ocupar os espaços onde antes habitava a confusão. Você começa a sentir que a presença dele é mais prazerosa que qualquer prazer momentâneo. E esse é o segredo. Deus nunca te tira algo sem te dar algo melhor. Ele não te rouba prazeres. Ele te convida para prazeres mais profundos. O prazer da comunhão com ele. Mas existe um ponto que quase ninguém entende. Deus permite o desconforto mental para te ensinar a depender do Espírito. Ele permite que pensamentos errados apareçam para te mostrar que você ainda não é o Senhor da sua mente e nunca será. Ele quer que você aprenda a reconhecer sua voz, mesmo no meio da confusão. É nesse caos interno que a fé se prova verdadeira. A purificação não é a ausência da tentação, é a vitória no meio dela. Você pode estar se perguntando, mas por que Deus não me liberta de uma vez? Porque Ele quer te ensinar o caminho da dependência diária. Ele quer te ensinar que pureza não é um estado, é um processo. Andrew Murray dizia, a santidade não é conquistada, é recebida. E isso muda tudo. Porque a pureza não é resultado do seu esforço, mas da sua rendição. Quanto mais você se rende, mais Ele trabalha. Quanto mais você entrega, mais Ele purifica. O Espírito Santo não condena quando você tropeça na mente. Ele apenas te mostra o que ainda precisa de luz. E quando você reconhece, confessa e se entrega, Ele começa a trocar seus pensamentos por pensamentos de paz. A mente que antes te levava à culpa começa a se tornar uma ponte para a graça. A culpa te dizia, você falhou. A graça sussurra, você está aprendendo. Muitos se afastam de Deus porque se sentem sujos demais. Acham que Deus não quer ouvir suas orações porque ainda lutam com pensamentos impuros. Mas Andrew Murray dizia que é justamente nesses momentos que Deus mais ouve, porque o coração quebrantado é o altar mais puro que existe. Ele não busca a perfeição, ele busca a verdade. E quando você se apresenta a Ele com sinceridade, mesmo sujo, Ele começa a lavar você com amor. Faça isso agora. Feche os olhos e diga, Senhor, limpa minha mente, mas não me afasta da Tua presença. Respire fundo. Imagine que o Espírito Santo passa por dentro da sua cabeça, como uma luz suave, limpando cada lembrança, cada imagem, cada memória que te prende. Não lute, só permita. É assim que começa a purificação. Silenciosa, real, transformadora. E quando vier a tentação, lembre-se, Deus não está te punindo. Ele está treinando seus olhos espirituais para ver além do desejo. Está ensinando sua mente a reconhecer o valor da pureza. Porque a pureza não é repressão, é liberdade. É olhar o mundo sem ser escravizado por ele. É desejar o que é eterno, não o que é passageiro. Andrew Murray dizia que quando o Espírito Santo limpa a mente, ele também desperta a capacidade de amar de forma mais profunda. O amor que antes era desejo se torna compaixão. O olhar que antes era carnal se torna terno. A presença de alguém já não desperta cobiça, mas gratidão. Isso é pureza. Quando o coração ama o ser, não o corpo. E quanto mais você permitir que Deus trabalhe, mais perceberá que Ele não está apenas limpando seus pensamentos. Ele está reconstruindo sua identidade. Ele está te mostrando que você não é o que pensa. Você é o que se entrega. Que você não é o que deseja, você é o que escolhe. E quando você escolhe ser de Deus, mesmo em meio à luta, o céu inteiro se move para te fortalecer. Você não está perdendo. Você está sendo lapidado. Não é o fim, é o começo. E cada pensamento errado que aparece é só mais uma oportunidade para dizer, Senhor,
Aqui está minha mente. Purifica-a com tua luz, porque é assim que Deus purifica, não com castigo, com presença, não com culpa, com amor. E um dia, quando olhar para trás, você vai perceber que aquilo que mais te envergonhava foi exatamente o lugar onde Deus mais te santificou. Há momentos em que a mente se torna o campo onde o céu trava suas batalhas mais secretas. Quando você entende isso, algo muda para sempre. O que antes era vergonha começa a se transformar em compreensão. O que parecia derrota revela-se como processo. Agora, ao olhar para dentro, já não há apenas dor, há revelação. Você sente que cada pensamento que antes te aprisionava, agora é usado por Deus para te libertar. É como se a alma começasse a respirar de novo, como se o Espírito Santo estivesse varrendo silenciosamente cada canto da sua mente. O que antes parecia escuridão, agora se mostra como um espaço de cura. É assim que a purificação acontece, não como um castigo, mas como um abraço. E no meio desse processo, uma voz suave começa a ecoar dentro de você, não te condenando, mas te lembrando. Eu estou limpando você para habitar em você. Se essa mensagem encontrou eco no seu coração, escreva nos comentários: minha mente pertence à presença. Essa frase é um selo espiritual, uma entrega consciente, uma forma de dizer: Senhor, faz morada em mim. Porque quando você declara isso, o processo de purificação deixa de ser apenas uma dor que vem de fora e se torna uma obra divina que nasce de dentro. Algo invisível começa a se mover, e cada palavra que você escreve se torna um pequeno altar onde o Espírito Santo pode repousar. Se essa mensagem chegou até você, talvez não tenha sido por acaso. Há um chamado silencioso, um fio invisível que une as almas que desejam pureza, verdade e presença real de Deus. Faça parte desse campo de luz e profundidade. Inscreva-se e caminhe conosco nessa jornada de transformação interior, onde a mente se torna templo e o coração aprende a ouvir o silêncio de Deus. Gratidão por estar aqui. Que a paz e a pureza do Espírito te envolvam agora e continuem te guiando até o centro da presença.